Uma pergunta talvez um pouco polêmica para alguns. É possível ser reformado, ou não vou nem dizer reformado, ser cristão e ser esquerdista? Que coisa, né? Se está chegando agora, então seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o pastor Ademir, tá bom? Seja bem-vindo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta se você quiser, dá um joinha porque ajuda o canal. Dá uma força aí, pessoal. Vocês estão vendo aí o esforço de tentar fazer um canal que fala um pouquinho mais de maneira clara, não é? A questão do que é a fé reformada. Eu não estou muito preocupado com política de boa vizinhança, embora eu tenha um respeito muito grande por cada tradição. Eu realmente quero expor o que é a fé reformada e o pensamento reformado em si, tá bom? É uma pergunta importante, né? É possível ser cristão e ser esquerdista? Isso é bastante complexo, porque se eu ouço essa pergunta, rapidamente eu poderia responder que não existe cristão de esquerda. Justamente porque nós sabemos que quando se fala de esquerda, estamos falando sobre uma cosmovisão, né? Uma maneira de ver o mundo, a sociedade, as pessoas e tudo. Isso é basicamente algo religioso, né? Isso não tem como negar. Então, quando eu penso nisso, obviamente, minha resposta vai ser não, é impossível, não existe como, não tem como um cristão ser de fato um cristão e ser esquerdista. Só que, embora eu mantenha essa posição, eu tenho que tomar cuidado quando eu afirmo isso. Eu tenho que explicar, não é, o que significa, o meu não o que significa. Porque dizer que não tem como haver um cristão que seja de fato de esquerda, não é o mesmo que dizer, por exemplo, que com isso um cristão, por exemplo, é coerente. Então, o meu ponto é, eu acho que há sim cristãos que se posicionam à esquerda em termos de política. Mas eu não acho que esses cristãos que se posicionam à esquerda, eles estejam sendo coerentes. Talvez seja porque lhes falta conhecimento, e isso acontece muito no nosso contexto, não é? Por exemplo, as pessoas geralmente não têm muito conhecimento político. Nosso país é um país imaturo. Nós somos imaturos em relação à política, então conhecemos pouco. Votamos mais, por exemplo, em personalidades e não nos preocupamos tanto com agendas, não é? Com as cartilhas, digamos assim, que regem essa política. E por conta disso, não entendemos que quando estamos votando em alguém, estamos votando em um projeto, não é de poder, não é que não é novo, é uma coisa antiga, que tem a ver com revolução muitas vezes, que tem a ver com a desconstrução, não é, dos padrões morais, familiares, não é, de liberdade da sociedade. Às vezes as pessoas não sabem disso, não pensam a esse respeito, pensam que estão votando apenas naquela personalidade. E aquela personalidade política, ela representa muito mais do que ela mesma. Então, embora que alguns deles não saibam disso, alguns deles acham que realmente eles são o fim de si mesmo, né? É gente louca, digamos assim. Mas acontece isso. Então há muita ignorância. Eu vou dizer que um cristão que votou, por exemplo, no PT, porque tem um monte de cristãos que votaram no PT, eles não são cristãos por causa disso? Não, de forma nenhuma. São crentes, são irmãos em Cristo. Agora, ao mesmo tempo, eu vou dizer que eles não são nem um pouco coerentes. E essa incoerência é justamente, muitas vezes, na maioria das vezes, né, por causa de ignorância política, o que é comum ao povo brasileiro no sentido geral, não é? Ou muitas vezes, não é, porque realmente há cristãos que, tipo, não perceberam ainda do que se trata a questão da revolução. Nós não precisamos nem tocar na questão de Marx, não é? Porque às vezes as pessoas querem centralizar a ideia de esquerda no marxismo, na ideia da revolução. Só que, veja, a revolução, o pensamento revolucionário não precisa de Karl Marx. A revolução na natureza humana. Então, o ser humano é, por natureza, revolucionário. A partir da queda, o primeiro pecado foi uma grande revolução. E de lá para cá, o mundo vive em revolução contra Deus. Leia Salmo 2, por exemplo. De fato, o mundo vive em revolução contra Deus. Não é? Então, digamos assim, nós não precisamos de Marx para sermos revolucionários. Tanto é que, se vocês podem observar bem, muitos dos conservadores, não é, de cristãos que se posicionam de maneira conservadora, que é coerente, digamos assim, são incoerentes em sua maneira de se postar na internet, em seu comportamento em público, não é? Porque agem de maneira revolucionária, ou seja, eles são conservadores naquilo que dizem, em seus discursos, muitas vezes, mas na sua prática eles são revolucionários. Eles agem exatamente igual à turma de esquerda que eles veem como realmente revolucionários. Então, no sentido geral, talvez alguns cristãos possam estar observando que o conservadorismo é, na verdade, algo revolucionário.
Não é para muitas pessoas, não que seja essencialmente, mas é na prática para muitas pessoas. E talvez seja isso observar, não é? Que a grande massa conservadora tenha agido de maneira revolucionária, não é? E às vezes, não é? E talvez seja essa acusação recente, tenha colocado, por exemplo, um homem e visto esse homem como sendo um salvador da pátria, não é? Como um grande herói do povo, é que faz com que algum desses irmãos, que não são necessariamente comunistas, socialistas, não é? Marxistas de fato, mas acabam vendo essa atitude de conservadores cristãos e pensam, ora, acusavam os de esquerda de olharem para seus líderes políticos como se fossem heróis, como se fossem messias, mas o que está acontecendo no lado conservador? A mesma coisa. Então eu não posso negar isso. Eu tenho que admitir. Eu sou um conservador, mas eu tenho que admitir que boa parte dos conservadores são idólatras, né? Eles realmente tratam a política como sendo tudo em suas vidas. E não, isso não pode ser negado, não. Não adianta negar, não. Eu sei que temos que lutar por uma sociedade melhor, temos que nos posicionar, mas a maneira como isso é feito, às vezes denuncia que estamos realmente aguardando, esperando salvação, não é, de um líder político. A política não nos salva, o Estado não nos salva, o único salvador é Cristo. Ponto. Então, talvez, não é, alguns desses que se posicionam contra, não é, o lado conservador, hoje, que são cristãos, eles podem estar fazendo isso como uma crítica, não é, a essa hipocrisia conservadora. Eu não preciso defender conservadorismo. Veja, eu sou um conservador, tá? Mas como cristão, eu olho as coisas de fora. Eu vejo que a briga de direita e esquerda, por exemplo, é um conflito de poderes, não é? É uma luta por poder, na verdade. Simplesmente isso. Então eu não enxergo nenhum grupo como sendo melhor do que o outro em termos de bem ou mal. Obviamente, em termos de agenda, eu vou sempre me posicionar à direita. Não tem como eu pensar, cogitar, por exemplo, em me posicionar à esquerda. Porque eu sei muito bem do projeto de poder, não é? Do que o que realmente é a esquerda em termos de objetivo social. Eu sei muito bem o que é. Por isso, não tem como eu, como cristão, sequer cogitar isso. Por isso eu me afasto. Mas nem todos têm essa consciência, não é? Nem todos têm essa consciência. E alguns realmente acham, não é, que ser conservador, por exemplo, é já praticamente hoje ser um religioso, né? E não é assim que funciona, tá bom? Existem acusações, existem. Eu recentemente recebi de um irmão o livro do pastor Iago Martins, não é? Sobre a nova religião do bolsonarismo. Eu pretendo ler esse livro, não estou com tempo agora de fazer isso. Não estou com tempo, né? Também não sou tão interessado assim no assunto, mas já fui, mas enche o saco, cara. Quando você olha gente que é de esquerda mesmo, né, e de direita, e você vê os caras agindo igual, você pensa assim, pô, qual a diferença, né? Eu só realmente me posiciono à direita porque, como um cristão reformado, né, a tradição a qual eu sigo, né, a qual eu pertenço, ela é essencialmente antirrevolucionária. Esse é o fato, tá? Então, não dá pra mim aceitar a revolução, seja de direita ou de esquerda, não dá. Por isso eu preciso ser um pouco mais livre para criticar tanto um como o outro. Então, como me posiciono politicamente, eu estou fazendo um jogo. É um belo jogo de xadrez. Só isso. Mais nada. Eu não vejo nenhum grupo como sendo o grupo do bem ou o grupo do mal. Tá bom? Então pretendo ler esse livro do pastor Iago Martins. Alguns comentários eu já ouvi sobre o livro. Também quem me recomendou o livro já falou alguma coisa. Eu não sei ainda para estar julgando, mas se a ideia do livro, como o título, né, propõe, é expor a nova religião do bolsonarismo, veja, eu não estou criticando o livro não, porque eu não li ainda, né, não tem nem sentido. Mas pensando no título do livro, se, por acaso, né, a abordagem for somente em torno do que é chamado hoje de bolsonarismo, como sendo algo religioso, aí sim, se acontecer isso no livro, eu vou ter que retrucar. Por quê? Porque, na verdade, a nossa cultura brasileira ela é essencialmente idólatra. Então, basta você observar o que acontece nas políticas locais, não é? Do interior, por exemplo, no Nordeste. Políticos aqui são tratados como semideuses. Não é? Cada eleição, o que acontece na cidade é um carnaval fora de época. E a maneira como as pessoas defendem, não é nem um partido, veja, não é nem um partido. Elas vestem a camisa da cor, não é? Que é indicada pelo seu político favorito. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, interior de Alagoas ou de Água das Torres, nós temos uma política que só funciona assim, é uma família e outra. Só tem duas famílias aqui que ganham sempre, né?
Esse é o contexto da política no sertão nordestino. Só duas famílias ganham. As pessoas que se posicionam para defender essas famílias, muitas vezes, eu posso dizer assim, e me perdoe se eu vou se ofender, não é por causa disso, mas são tão cegas, mas tão cegas, que realmente tratam os seus candidatos como se fossem pessoas realmente do bem, porque disseram isso. Não é? Não vêem defeitos nos seus candidatos. Tanto é que não adianta alguém querer desmentir, dizer, é mentira, isso é exagero da sua parte. Não é. As pessoas brigam, se intrigam por causa disso. Se isso não for idolatria, eu não sei o que é, porque realmente é feio, cara. Gente se xingando, se atacando, até se machucando. Existe isso aí no nosso meio, na sociedade. Isso é pura idolatria, então sempre foi assim, principalmente em torno de figuras de prefeitos, né? De candidatos à prefeitura, são os mais exaltados, não é? Ou candidatos ao governo do estado, são todos exaltados, não é? Eles gostam disso, obviamente eles querem ser pequenos reis, digamos assim, imperadores da sua região, e o povo realmente parece que gosta desse tipo de escravidão, não é? De submeter à majestade real, é assim. Então isso acontece, logicamente então, eu não posso pensar no bolsonarismo, como dizem, como sendo uma manifestação religiosa, sendo que a política no Brasil ela é puramente religiosa. Toda a política no Brasil é religiosa, tá? Então acho que se chegar ao ponto de só falar do bolsonarismo, aí sim eu vou retrucar. Mas eu não sei se é o que vai acontecer, né? Não sei se é o que vai acontecer. Então vou ler primeiro para depois falar alguma coisa. Mas desde já a minha expectativa é essa, é dizer isso, né? Que é realmente o Brasil como um todo tem uma cultura, não é, puramente idólatra com relação à política e muitas outras coisas, né? Você vai dizer que o brasileiro não tem uma deficiência grande com relação à idolatria por política e também por futebol, por exemplo. É claro que, numa compreensão realmente bíblica e reformada, nós sabemos, não é, que o ser humano tem essa tendência à idolatria. Todos nós temos, eu tenho. Não é? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos e assim por diante. Ou seja, temos uma tendência para nós temos que lutar conscientemente contra a nossa própria idolatria. Não é? Mas algumas coisas ficam bem evidentes, né? O nosso povo, em termos de cultura, tem uma idolatria grande pelo futebol. Hoje não é tanto, né? Depois da política, a política virou o novo ídolo do século, digamos assim, né? Então o futebol caiu um pouquinho. Mas pensa em década de 90, a quantidade de brigas que havia, né? Quando havia, por exemplo, um clássico, né? Um Palmeiras contra Corinthians, por exemplo. Cara, era briga pra gente se matar, né? Quando havia um Fla-Flu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, assim, a maneira como as pessoas torcem é uma maneira puramente religiosa, não é? Então, eu acho até estranho dizer que o Brasil é um país cristão por causa disso, né? Mas tudo bem. Beleza? É isso. Valeu, até o próximo vídeo.